Como fazer uma planilha no Excel para cadastro de clientes, onde você consegue cadastrar todos os clientes que você tem e dessa forma fazer o acompanhamento dos clientes, seja para vendas de serviços, produtos ou qualquer outro tipo de negociação, de ação que você quer fazer com esses clientes. Aqui temos o cabeçalho bem bonito e personalizado e logo abaixo temos vários cartões que nos mostram métricas muito importantes, como o total de clientes que você já cadastrou nessa planilha aqui, todos os clientes novos em andamento, aguardando, inativo, concluído e para hoje. O para hoje é legal, pessoal, porque te mostra dessa forma quantos clientes que você tem que fazer o atendimento hoje, que você marcou, que o próximo atendimento é a data de hoje. Assim você já sabe exatamente o que você tem que fazer hoje. E o legal é que, à medida que você vai trocando os status aqui embaixo, ó, automaticamente as caixinhas ali em cima já vão sendo atualizadas para você. Então vamos ver na prática, pessoal, como fazer essa planilha aqui no Excel, passo a passo e do zero. Porém, se você quiser baixar exatamente esta planilha aqui que eu fiz, sem precisar fazer, eu vou deixar o link da planilha na descrição para você poder adquirir a planilha. Assim você já baixa direto essa planilha aqui que eu fiz. Porém, fica a seu critério. Você pode fazer junto comigo de forma 100% gratuita, ou se você preferir, link na descrição para você adquirir a planilha pronta que eu tô te mostrando aqui agora e que a gente vai fazer juntos e passo a passo. Então vamos lá começar o vídeo agora. Para que possamos começar a nossa planilha de cadastro de clientes aqui no Excel, eu sempre gosto de fazer primeiro o cabeçalho da planilha, porque assim conseguimos colocar informações importantes e também o título da planilha. Então, nesse caso, pessoal, vou clicar aqui na linha 1 e na linha 2, clico, seguro e arrasto para baixo, para selecionar a linha 1 e linha 2 até o final, e eu vou na página inicial e trocar a cor dessas linhas. Hoje está sem cor, mas vou colocar aqui uma cor mais escura. Fica à vontade para usar a cor que você mais gosta. Você que decide a cor que você quer usar. Nesse caso, estou usando cinza escuro, mas você pode usar outras cores também. Agora na linha 3, eu vou também usar uma cor diferente. Talvez um amarelo bem forte, olha que legal que fica. Só que, pessoal, eu vou deixar essa linha amarela um pouquinho mais fina, para criar um efeito bem legal. Então na divisão de linha 3 com 4, eu posso clicar, segurar e arrastar para cima, para deixar a linha 3 mais fininha. E a linha 1, na divisão de 1 com 2, eu clico, seguro e arrasto para baixo, para deixar maior. E na linha 1, basicamente, é onde vai ficar o nosso título da planilha. Exemplo, nesse caso, a minha planilha é uma planilha de cadastro de clientes. Enter. Vamos aproveitar, aumentar bastante o tamanho dessa escrita que fizemos e trocar a cor dela, colocar uma cor mais chamativa, por exemplo. E até mesmo podemos usar alguns efeitos que o Excel oferece. Já na linha 2, na linha logo abaixo, minha ideia seria colocar a data de atualização. Só para você saber qual foi a última vez que você trabalhou nessa planilha. Assim fica fácil de você saber quando que foi a última vez que você mexeu, saber se a planilha está atualizada, se você deve mexer nela e etc. Então, nas primeiras células ali, A2, eu vou colocar data de atualização. 2 pontos, Enter. E vou colocar também uma fonte mais clara para poder ver mais fácil. Coloco aqui um efeito diferente, enfim, dá para você brincar bastante. E aqui dentro dessa data de atualização, pessoal, como é que você pode fazer agora para colocar a data aqui? Porque digamos que você coloque em outra célula a data que você atualizou. Eu acredito que não fica muito bom. Por quê? Porque pode ser que a coluna A aumente um pouco de tamanho. Aí aquela informação que você colocou aqui na coluna B, agora está muito distante do título, data de atualização. Então, uma sugestão para você é o seguinte. Aqui mesmo em data de atualização, clica nessa célula e aqui em cima na barra de fórmulas, você continua e coloca a data que você quer. Exemplo, eu vou colocar aqui que a data de atualização foi dia 1/1/2027. Enter. Pronto, ó, já resolveu o problema. Então agora fica bem fácil da gente poder inserir essa informação. E sempre vai ficar visual na planilha, para a gente saber a data de atualização. E basicamente finalizamos o cabeçalho da nossa planilha. Agora, depois do cabeçalho, o que podemos fazer? Podemos ter aqui um espaço vazio, linha 4, 5, 6, 7, para colocar alguns cartõezinhos que vão nos mostrar informações muito importantes sobre a nossa planilha, como por exemplo, o total de clientes que temos, o total de clientes ativos, total de clientes inativos, o total de clientes que estão em andamento ou que estão aguardando o orçamento, etc, etc. Sabendo disso, eu vou aqui na linha 9, e na linha 9 é onde eu vou começar de fato a tabela que vamos usar. E quando eu falo tabela, pessoal, é aonde vamos colocar as informações. Cadastrar, registrar cada cliente, cada ação, cada histórico que vamos controlar aqui. Então, lá na linha 9, a primeira informação que eu vou colocar é cliente, onde vamos colocar o nome do cliente. Então, nome do cliente. Na próxima coluna, vamos fazer primeiro todas as colunas e depois a gente preenche na prática para ver como é que fica. Vou colocar telefone, ou ainda, se você trabalha com WhatsApp, você também pode deixar dessa forma, telefone e WhatsApp.
Na próxima coluna podemos ter o e-mail do cliente, que também é uma forma interessante de saber o contato dele. Depois, interesse. Qual o interesse do cliente? Ele tem interesse em quê? Num produto? Num serviço? Em qual produto? Em qual serviço? Assim você consegue ter uma especificação e saber exatamente o que aquele cliente precisa. Fica mais fácil na hora de você fazer o atendimento dele. Depois podemos ter o status. E aqui, pessoal, algo muito legal. No status podemos ter algumas opções. No status podemos ter a opção de novo, pois é um cliente novo, ou um cliente em andamento, ou aguardando, ou concluído, ou inativo. Várias opções dentro aqui do status. Depois, o que a gente vai fazer? Cada opção dessa pode ter uma cor diferente. Uma cor vermelha, verde, amarelo, azul, cinza e etc. E o status também, ao invés de você ficar escrevendo de forma manual cada item, vamos criar aqui uma lista para você poder selecionar cada um destes status. Já na próxima coluna, pessoal, último contato, que vai ser a data do último contato. Depois, resultado do contato, para você saber o que deu o contato que você fez. Deu bom? Deu ruim? O que o cliente vai precisar? O que ele achou e etc. E então, próximo contato, que é uma data de quando que você deve entrar novamente em contato com o cliente. Próxima ação, que é para você saber, eu vou entrar em contato com o cliente na data tal, mas o que eu vou falar com ele? Você já sabe, porque tem a coluna chamada próxima ação. É o que você vai fazer na sequência. E por fim, observação. Ou observações, para você poder ter um campo a mais para escrever o que você precisar. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou selecionar todo esse cabeçalho que eu fiz, clico, seguro, arrasto até o final, e vou criar um layout um pouquinho mais bonito. Para isso, eu venho aqui em cima, na página inicial, posso colocar um efeito diferente para esse cabeçalho, e aqui na caixinha de cor, eu gostaria de poder usar um verde mais bonito. Porém, digamos que o verde que eu procuro não está aqui dentro dessa paleta de cores do Excel. Então eu posso ir lá no final, mais cores, e eu mesmo posso personalizar uma cor verde. Vou tentar pegar um verde um pouco voltado para o azul e jogar o ponteirinho lá para baixo, para ficar um verde meio acinzentado e não tão forte. Bom, gostei desse tom aqui de verde. Vou clicar no OK. E agora, pessoal, na letra eu vou clicar também e talvez a gente possa colocar um outro estilo de letra, um amarelinho claro e etc. Vou deixar aqui um amarelo claro, então. E talvez vou voltar um pouquinho no verde, só para deixar ele mais escurinho, para dar um destaque ainda maior na letra amarela que fizemos. Olha que bonito que está ficando, pessoal. Pelo menos para mim está muito bonito. Tudo bem que você pode usar cores diferentes do que eu estou fazendo aqui, mas só me deixa saber, professor, tá bonito sim esse layout que você está fazendo. Ou, professor, não gostei desse layout que você está fazendo. Achei que você não entendeu muito bem aí das paletas de cores. Só para eu saber, porque aí depois no próximo vídeo eu tento trazer cores diferentes. Beleza, pessoal? Agora na divisão da coluna A com B, o que eu vou fazer? Clicar, segurar e arrastar para a direita. Por quê? Porque assim a gente consegue aumentar o tamanho das colunas. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá primeiro. Clica, segura e arrasta para a direita a coluna A, para aumentar o tamanho da coluna. Agora conseguimos ter uma coluna maior no nome do cliente. Assim, conseguimos ter o nome maior. Cabe mais informação aqui dentro do nome do cliente. Já vamos colocar um primeiro cliente. Digamos que o primeiro cliente que eu tenho, ele é o João Paulo. Enter. Depois tem o telefone, então vou clicar, segurar e arrastar para a direita. Lembrando, pessoal, que essas informações você pode ir ajustando conforme você acha que faz sentido. Você deixa uma coluna maior, menor, de acordo com a sua necessidade. Telefone e WhatsApp, você vai aqui, coloca o telefone. Depois e-mail, você vai colocar o e-mail desse seu cliente. O legal do Excel é que quando você coloca o e-mail, arroba, etc., ele já fica formatado de azul para você e já cria um link automático, ó, que quando você clica ele já abre o e-mail do seu computador. Na próxima coluna temos interesse, que como eu falei, é o interesse que o cliente tem num produto ou serviço que você oferece. Então nesse caso, digamos que esse cliente ele tem interesse num serviço que eu ofereço, especificamente o serviço modelo A. Pronto. Agora no status, pessoal, é uma das colunas que eu mais acho legal, porque realmente é o que vai dar uma vida bem interessante à nossa tabela, à nossa planilha que temos aqui no Excel. Por quê? Porque além de ser uma lista que a gente clica e seleciona as opções que precisamos, vamos ter também cores automáticas. Cada um desses status vão ser cores automáticas. Para a gente ganhar tempo, o que daria para fazer? Aproveita ó, e seleciona toda a coluna E de uma vez só. E vem aqui em cima, na página inicial.
E então, formatação condicional, regras de realce das células, é igual a... Por que eu estou usando a formatação condicional aqui no Excel? Porque é uma ferramenta que me ajuda a pintar automaticamente as células. Exemplo, eu vou falar aqui dentro dessa caixinha que abriu, que tudo que for igual a inativo deve ser pintado de vermelho. Então é muito importante, você escrever exatamente o mesmo texto que você colocou no status. Igual, pessoal, com o mesmo espaçamento, com a mesma letra, tudo igualzinho. Vou colocar então inativo. E veja que ele já pintou para mim de vermelho, ó, já ativou. Se o seu também apareceu isso, é porque você fez certo. Se não, é porque você fez alguma coisa errada, você escreveu o nome errado de alguma maneira. Então verifica se o nome que você colocou aqui embaixo é igual ao nome que está aqui em cima. Tem que ser igual. Se não está pintando, pessoal, é porque você fez o nome diferente. Seja, coloquei um espacinho aqui no final, vai dar diferença. Então, verifica essa possibilidade. Aqui na direita podemos trocar a cor. Vermelho, amarelo, verde. Vou deixar vermelho e ok. Mas não acabou, vamos continuar. Formatação, regras, é igual a... Agora eu vou fazer o em andamento. E nesse caso eu acredito que dê para usar amarelo. Ok. Além disso, vamos mais um. Formatação, regras, é igual a... Concluído. Vou deixar de verde. Acredito que faz sentido. Mas lembrando, tá, pessoal? Você pode usando as cores aí que você gosta. Mais uma vez, agora temos, por exemplo, o aguardando. O aguardando acabou as cores que a gente pode usar. Verde, vermelho, amarelo. Então eu vou lá no formato personalizado e eu mesmo vou criar uma cor que eu goste. Nesse caso eu vou usar a fonte como uma cor laranja escura e o preenchimento como um laranja claro. Ou ainda posso clicar aqui em mais cores e eu mesmo fazer o laranja que eu quero usar. Porque assim eu consigo pegar certinho uma cor que eu goste. Pronto. E por fim o novo. O novo eu pensei em deixar ele da cor azul. Então vamos lá. Formatação, regras, novo. Vou em formato personalizado e aqui o preenchimento azul com a fonte azul escura. Ok e ok. Dessa forma, pessoal, olha o tanto de status que a gente fez. Tudo colorido, legal, né? E se por acaso, numas últimas linhas eu colocar um novo status, digamos, vou escrever mais uma vez o status aguardando, enter. Olha, ele já fica de laranja, então já está funcionando. A única coisa que está faltando a gente fazer nesse status é a lista para a gente poder selecionar cada um dos status de forma mais rápida. E eu vou te dar uma ideia, uma sugestão para você fazer isso. Não precisa selecionar todas as linhas que você fez. Clica só, realmente, pessoal, na primeira célula, logo abaixo do status, onde você já colocou o primeiro status novo. Só nessa célula aqui. E então você vem em Dados, Validação de dados, e ao invés de permitir qualquer valor, você coloca permitir lista. E justamente aqui é que o Excel vai te deixar criar uma lista de opções. Clica e seleciona os itens que você quer. E nesse caso, basicamente eu vou usar as opções que eu já escrevi aqui. Muito cuidado para escrever certinho, hein, para não ter erro. Novo, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o símbolo que me permite colocar várias opções dentro dessa lista. Então, ponto e vírgula é o que separa cada opção. Novo, ponto e vírgula, em andamento, ponto e vírgula. Aguardando, ponto e vírgula. Concluído, ponto e vírgula. Inativo, enter. Beleza, finalizou, pessoal. Agora, clicando no status, eu posso escolher por aqui, ó. Fica bem mais fácil e veja que já está tudo bonitinho, tudo colorido. Então, está tudo funcionando para mim. Indo um pouquinho mais para a direita, agora temos a coluna chamada Último Contato, que é onde vamos colocar a data de último contato com cada cliente. E nesse caso, o último contato que eu tive aqui, ó, com o João Paulo, digamos que tenha sido no dia 30/6/2026. Enter. E o resultado do último contato vai ser a descrição do que foi combinado. Então, nesse caso, como foi um serviço que o João Paulo solicitou, o resultado dessa solicitação foi positivo. Então, vou colocar resultado positivo. Fechou o serviço. Não precisa aumentar o tamanho dessa coluna. Sim, eu sei que o texto está maior que o tamanho da coluna e está saindo para fora da célula. Mas não se preocupa com isso, que eu vou te mostrar uma maneira muito boa de você resolver esse problema. Agora, na próxima coluna, próximo contato, que é onde você vai colocar a data do próximo contato. Nesse caso, a data desse próximo contato vai ser no dia 30/7/2026. Enter. E na próxima coluna, temos a próxima ação. O que vai ser feito aqui? Nessa próxima ação, como o cliente já fechou o serviço, o que precisamos fazer? Enviar o
prestador de serviços. Enfim, você vai colocar qualquer coisa que faça sentido. E mais uma vez, sim, o texto ficou para fora, mas não precisa aumentar muito essa coluna. E na observação, pessoal, você pode aumentar bastante essa coluna final. E nesse caso eu vou deixar vazio, não vou colocar nada, mas poderia colocar qualquer outra informação aqui. Agora, o que eu vou fazer? Essas linhas do final, linha 11, 12, 13 e 14, onde tem os status que acabaram ficando, eu vou deletar todas essas linhas, porque não importa. O que importa é só o status que a gente fez na primeira célula, porque ele é o único que está funcionando com a lista que fizemos. Então, eu seleciono 11, 12, 13, 14, botão direito em cima dessas linhas, e então excluir. Agora a gente tem uma tabelinha mais enxuta, menor, apenas com uma linha de informação. O que eu vou fazer? Como eu falei antes, tem algumas informações que não estão dando para ler de forma completa, porque são muito grandes para o tamanho da coluna. Nesse caso, você vai aqui na linha 10, que é onde começa cada informação da sua tabela, você clica na linha 10 para selecionar ela, e com muito cuidado, você clica, segura e arrasta para baixo, para selecionar outras linhas também. 10, 11, 12, 13, 14. Clica, segura e arrasta para baixo. Até onde? Até onde você quiser. Selecionou bastante, aí você clica com o botão direito do mouse em cima dessas linhas e vem na opção altura da linha. Ao invés de usar o padrão, que é 15, você vai trocar para 30 e vai dar um OK. Agora temos uma linha bem mais grossinha e fica mais fácil de ver as informações, mas ainda não corrigiu o problema, porque ainda não consigo ver por completo as informações, ó. Não está dando para ver. Então o que eu vou fazer é selecionar toda essa primeira linha que digitamos informações e aqui em cima, pessoal, em página inicial, eu vou centralizar as informações ao meio. Mas, além disso, eu também vou utilizar a ferramenta que é quebrar texto automaticamente. Porque assim, as informações que são muito grandes, o próprio Excel quebra a linha automaticamente. Agora fica tudo certinho, tudo organizado dentro de uma única célula da nossa planilha. O que podemos fazer? Basicamente, finalizamos a nossa tabela. Agora é só continuar colocando informações novas aqui. Eu vou simplesmente selecionar o cabeçalho, que é a linha 9, e a linha 10. As duas linhas que fizemos. E então eu vou inserir o que é chamado de tabela. É muito importante ter uma tabela no Excel, porque vai nos ajudar muito. E eu vou te mostrar o porquê. Tabela. O Excel vai abrir uma nova janela para você e é muito importante você marcar a opção que sim, sua tabela tem cabeçalhos e então clicar no OK. O Excel acaba até mudando o layout da tabela. Ele colocou aqui um layout com fundo azul, mas se você não gosta desse layout ou quer mudar, aqui em cima em design da tabela, você pode pegar outros estilos de layout. O que eu sempre gosto de utilizar é o estilo nenhum, a primeira opção, para que dessa forma o Excel não modifique o layout que eu mesmo fiz. Agora, vamos lá em página inicial, só para finalizar o layout, eu vou clicar em bordas e todas as bordas. Porém, quando eu faço isso, o Excel coloca uma borda muito escura e não está talvez combinando com o layout que eu fiz. Então eu volto aqui novamente nas bordas e vou pegar aqui uma cor da linha e tentar usar uma cor mais clarinha, pegar aqui um amarelinho. E novamente eu confirmo todas as bordas. Agora a gente tem uma borda com um amarelinho mais claro. E se você quiser, você pode selecionar toda a linha 10 até o final e também pintar ela com uma cor bem fraquinha. Nesse caso eu vou usar mais cores e eu vou tentar configurar algum tom de bege. Pode ser aqui, ó, perto do laranja, porém a saturação dele, que é essa barrinha vertical, desce só um pouquinho. Ok, pronto, pessoal. Agora a gente tem uma tabelinha bem mais bonita. E para melhorar ainda mais o layout dessa nossa planilha, você pode clicar aqui em cima no exibir e remover as linhas de grade. Porque dessa forma o Excel remove aquelas divisões entre linhas e colunas. E como eu falei que a tabela tem vários benefícios, deixa eu te mostrar um dos melhores benefícios da tabela. Sempre que você clicar na primeira linha vazia da sua tabela, não é para ir lá embaixo para então digitar uma nova informação. Você vai literalmente, ó, na primeira linha vazia que você tiver e vai colocar uma nova informação. Nesse caso, deixa eu colocar aqui um novo cliente, Davi, Enter. Automaticamente, veja que quando eu dou Enter, a tabela já cria para mim essa nova linha, utilizando todas as informações anteriores que eu já tinha usado e configurado. Como assim? Se eu for aqui no status, eu já consigo ter a lista de status que fizemos. Então não precisa fazer tudo de novo, linha a linha, porque a tabela é inteligente. Sempre que você coloca novas linhas, ela já puxa tudo que você fez antes para as novas linhas. E aí fica mais fácil de você poder inserir as informações. Eu vou fazer até o seguinte, pessoal. Vou dar um pequeno pause aqui no vídeo. Vou preencher essa tabela com mais informações, só para ter mais detalhes.
Isso não vai interferir em nada no vídeo. É apenas para ficar mais didático, melhor para você conseguir acompanhar o passo a passo. Vou dar um pequeno pause, vou preencher mais clientes nessa tabela e depois o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui em cima, no cabeçalho, alguns cartõezinhos para nos dizer a quantidade de clientes que temos, a quantidade de clientes novos, aguardando, inativos, concluídos, etc, etc. Então, colocar aqui um resumo visual, cartõezinhos para nos ajudar. Pronto, pessoal, finalizei de preencher a planilha com várias e várias novas informações, vários status, vários clientes diferentes. Agora, o que a gente pode fazer? Os cartõezinhos aqui na parte superior, assim como eu comentei. E a ideia desses cartõezinhos é poder mostrar informações importantes, como exemplo, cada status que a gente tem, quanto que tem de novo, de aguardando, de inativo, de em andamento, a quantidade total de clientes, a quantidade de contatos que precisam ser feitos na data de hoje, porque vai que tem alguma data aqui dentro do próximo contato que é exatamente igual à data de hoje. Então, dessa forma, você já sabe que você tem, por exemplo, 4 contatos para fazer hoje. Como que a gente vai resolver esse problema? Minha ideia seria criar uma aba nova. Você clica aqui nesse botãozinho de mais do rodapé para poder adicionar uma aba nova. E essa aba nova ela vai ser algo bem simples, apenas para nos ajudar a contabilizar esses valores que eu falei. Mas antes da gente fazer essa aba nova, vamos voltar na primeira planilha e clicar com o botão direito em cima dela, porque eu gostaria de poder renomear essa planilha com outro nome. Nesse caso, o que a gente vai ter? Clientes. Enter. E a segunda planilha, botão direito, renomear, vai ser apenas algumas informações extras, ou cartões, podemos chamar dessa forma. Enter. Que são os cartõezinhos de informações. Aqui eu vou fazer algo bem simples. Então, em qualquer lugar da minha planilha, pode ser na primeira célula mesmo, A1, eu vou colocar algumas informações como total de clientes, Enter. E depois os status, total de clientes novos, cliente novo, cliente em andamento. E aqui você vai colocando todos os status que você tem. E lá no final, como última opção, contatos para hoje. Depois de escrito essas opções aqui, vou aumentar um pouco o tamanho da coluna A. E na coluna B é onde vamos calcular estes resultados. Como que eu posso saber o total de clientes que eu tenho? É muito simples. Basicamente, podemos usar uma fórmula no Excel que vai fazer a contagem de quantas linhas temos dentro daquela tabela. E mais uma vez, esse é o benefício de usar uma tabela do Excel. Porque hoje, digamos que você tem 10 linhas na tabela. Vamos fazer a contagem de 10 linhas apenas. Só que, à medida que a tabela vai crescendo, 100 linhas, 1000 linhas, 10.000 linhas, a fórmula também já vai sendo atualizada automaticamente. Igual, sempre começa qualquer fórmula com igual, e então a fórmula que eu vou usar nesse caso é conte.valores. Clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, e basicamente, pessoal, essa fórmula vai nos ajudar a contar a quantidade de linhas que temos dentro de uma tabela. Vou voltar lá na minha tabela de clientes e vou selecionar todos os clientes que eu tenho. Porém, calma, cuidado, vamos devagar, porque tem uma forma bem simples e fácil de selecionar todas as linhas de uma tabela. Vai no cabeçalho, só passa o mouse pelo cabeçalho e você vai ver que aparece uma setinha apontando para baixo. É justamente aí que você precisa clicar. Clicou? Pronto, você já conseguiu selecionar toda a coluna da sua tabela. Dá um Enter. Retornou o valor de 101, ou seja, eu tenho 101 clientes cadastrados. E é justamente isso, eu cadastrei bastante informação nessa tabela. Agora, como é que eu sei quantos clientes são novos, quantos que são em andamento, etc, etc. Para isso, a gente não pode simplesmente fazer uma contagem. Por quê? Porque se eu for contar tudo que tem, vai novamente retornar o mesmo valor, 101. Então, o que a gente precisa? Contar só os clientes que são iguais a novos, só os que são iguais em andamento. Dessa forma, o Excel oferece uma fórmula que é igual conte.c. Igual conte.c. Vai contar só o que você precisa. Não vai contar tudo, mas só o que é igual a novo. Exemplo, né? Clica 2 vezes no conte.c para poder selecionar, 1, 2, e como intervalo, que é a primeira parte da fórmula, o primeiro argumento, o intervalo vai ser toda a coluna que você tem do status. E aí tudo que for igual a novo vai ser contabilizado. Então vamos voltar lá na planilha anterior e mais uma vez selecionar toda a coluna, porém agora a coluna do status. E vamos usar a técnica que eu falei antes. Passa o mouse por cima ali do cabeçalho, do status, até você ver uma setinha apontando para baixo. Viu a setinha? Para, clica e pronto. Ponto e vírgula, pessoal. Ponto e vírgula. Muito importante usar esse símbolo. E agora aqui pela barra de fórmulas fica mais fácil da gente acompanhar. Clica dentro da barra de fórmulas e tá vendo que agora tá pedindo esse tal de critério. O que seria esse critério? O critério é
o que você quer contabilizar? Você quer contabilizar tudo que você selecionou no status? Não. Primeiro, eu quero selecionar e contabilizar apenas o que é igual a novo. Então, vamos voltar lá na planilha anterior, cartões, e selecionar apenas o nome aqui do lado, ó, novo. Enter. Agora, toda vez que a contagem dentro daquela coluna inteira de status encontrar algo que é igual a novo, vai contabilizar. E o total deu 21. Olha que interessante. Agora, no cantinho da célula, se eu clico, seguro e arrasto para baixo, eu consigo retornar as demais informações. Em andamento, aguardando, concluído, inativo. Por coincidência, os números ficaram bem parecidos. Mas vamos mexer um pouquinho na planilha e você vai ver que automaticamente ela muda. Ó. Vou trocar esses inativos aqui por tudo cliente novo. E vou trocar um em andamento por aguardando. Mais um aqui embaixo. E vou trocar também, exemplo, um concluído por inativo. Agora, voltando, pessoal, nos cartões, veja que a contagem já foi atualizada para mim automaticamente, à medida que eu vou mexendo lá nos status. E isso aqui vai ajudar muito, por quê? Porque depois vamos colocar os cartõezinhos logo em cima, no cabeçalho da tabela, e vai ficar muito visual, você vai saber exatamente quanto que você tem de cada tipo de cliente. E para fechar com chave de ouro, contatos para hoje. Como que a gente pode saber quantos contatos eu devo fazer hoje? Lembrando, como que vai funcionar essa ideia? Contatos para hoje é sempre que a coluna próximo contato coincidir com a data de hoje. Exemplo, hoje é dia 1º de janeiro de 2027. Tudo que for igual a 1º de janeiro de 2027 deve ser considerado como para fazer hoje. Pensando nisso, podemos usar duas fórmulas no Excel. A primeira vai ser, aqui numa linha de baixo, eu vou escrever assim, ó, data de hoje. Enter. E na célula do lado, eu vou colocar a data de hoje. Porém, imagina só, hoje é uma data, amanhã é uma outra data. E a data sempre muda. Para você não precisar ficar fazendo esse trabalho manual sempre digitando a data de hoje, o Excel já te ajuda com isso. É só você colocar igual e escrever hoje, porque é uma fórmula do Excel que sempre vai retornar a data de hoje, porque vai pegar a informação do seu computador. Então pronto, já resolveu o problema. Se você fechar esse Excel e abrir amanhã, a data já vai estar atualizada para você. E a gente usa essa data de hoje como referência. Clica 2 vezes na fórmula hoje, 1, 2, e dá Enter. Aqui retornou para mim a data do meu hoje, mas não importa. Se você estiver vendo esse vídeo amanhã, semana que vem, ano que vem, no futuro, a data de hoje, do seu hoje, vai estar atualizada. Contatos para hoje. O que a gente vai fazer? Uma contagem de toda a coluna de data quando a data for igual à data de hoje. Simples, já fizemos isso anteriormente. Porém, utilizamos os status. Igual, conte.c, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, intervalo, pessoal. Vamos voltar na planilha dos clientes e selecionar toda a coluna do próximo contato. Ponto e vírgula. Agora voltamos na aba cartões e selecionamos a data que está aqui embaixo. Enter. 16, ou seja, tem 16 contatos para hoje, conforme a minha data de hoje. Depois que você finalizou essa formulazinha, podemos voltar aqui nos clientes e vamos colocar aqui no cabeçalho os cartões que vão nos mostrar exatamente aquela informação que fizemos. Como que o cartão vai funcionar? Eu vou fazer uma vez. E para a gente aprender o passo a passo. Por quê? Porque é tudo igual, tá, pessoal? O passo a passo é o mesmo, até o final do último cartão. Então vamos lá. Inserir, formas. Vou pegar aqui um retângulo. Tanto faz o retângulo. Pode ser até com cantos arredondados, porque eu acho que fica mais bonitinho. Clico. E agora clicamos, seguramos e arrastamos aqui na tela. Clica, segura e arrasta. Se você não gostou muito do tamanho que ficou, você pode, com as bolinhas, clicar, segurar e arrastar para dentro, para fora e configurar novamente o tamanho. Além disso, se você clicar e arrastar, você consegue movimentar o retângulo pela tela e, neste caso, esse retângulo tem uma bolinha amarela que você pode tanto puxar para fora ou para dentro para deixar ele mais redondo ou mais pontudo. O que eu vou fazer dentro desse retângulo aqui? Eu vou clicar nele e aqui na barra de fórmulas eu vou colocar um símbolo de igual. Clico dentro, igual, e volto na aba anterior, que seria cartões. E clico na primeira informação, total de clientes, e dou Enter. O que isso vai fazer? Vai fazer com que este retângulo se conecte com a célula anterior. E sim, pessoal, é totalmente automático. Se o resultado alterar, aqui também altera para você imediatamente. Vou te dar um exemplo. Eu vou deletar a linha 11. Seleciono tudo, delete. Veja que o resultado mudou. O número diminuiu. Então, sim, funciona de forma dinâmica, automática. Nesse cartãozinho, uma ideia. Eu vou aumentar bastante o tamanho do número. Vou centralizar ele para baixo, para a direita. E, além disso, colocar aqui uma cor um pouquinho mais forte, né? Uma letra mais grossinha, enfim.
E dá até para você ajustar e colocar alguns efeitos especiais, como exemplo. Vem aqui na forma de formato, contorno de forma, coloca preto, efeitos de forma sombra, e então usa uma sombra externa. Fica bem mais bonito. E para a cor deste cartãozinho, eu vou talvez deixar uma cor um pouquinho mais suave. Ali a gente tem o total de clientes. Então acredito que pode ser uma corzinha cinza. Vou pegar aqui um cinza e pronto. E tá faltando um título, né, pra gente saber o que esse cartãozinho se refere. Para isso, pessoal, para o título, podemos fazer a mesma coisa. Inserir uma forma retangular, clica, segura e arrasta em cima desse cartãozinho que você fez. E clica 2 vezes no retângulo, 1, 2, e escreve o título dele, como exemplo. Total de clientes. Seleciona o texto, página inicial, aumenta um pouquinho e dá uma centralizada. E, para não ficar esse retângulo azul aparecendo por cima, você pode remover o fundo. Vai em forma de formato, contorno de forma, sem contorno, e no preenchimento, sem preenchimento. E você pode apenas ajustar agora a cor ali do título e tudo mais. Pronto, ó, basicamente é isso e já está funcionando. O processo para os demais cartões é exatamente o mesmo. Então vou dar um pequeno pause no vídeo e vou te mostrar como é que vai ficar aqui com o resultado finalizado. Pronto, pessoal, finalizei de colocar cada cartãozinho aqui no cabeçalho e agora conseguimos ver de forma bem simples, objetiva e resumida cada status, cada informação importante que temos aqui na nossa planilha. E digamos o seguinte, como é que você pode fazer para filtrar essa sua planilha? Por quê? À medida que você vai utilizando, ela vai ficando cada vez maior. E se você quiser ver, por exemplo, apenas os clientes que você tem que atender hoje, como aqui podemos ver, ó, para hoje, tem alguns clientes que precisamos fazer o atendimento. Eu venho na coluna do próximo contato e, como estamos utilizando a tabela, mais um benefício da tabela, temos a opção de filtragem. É só você clicar nesse ícone de filtro e então selecionar a data que você quer ver. Digamos que aqui eu queira ver todo mundo que é de um mês específico, de alguns dias específicos. Eu posso selecionar as opções que eu quero, clicar no OK e pronto. Dessa forma, a tabela me mostra só o que eu selecionei. E assim eu consigo ir resolvendo estes clientes e etc. E à medida que eu for mudando os status, vou trocar um status aguardando por um que está em andamento. Veja que automaticamente ali em cima já altera, ó, os números. Totalmente automático, interativo. E para voltar à tabela do jeito que estava, clica no filtro que você usou e coloca limpar filtro de próximo contato. Então espero, pessoal, que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer essa planilha de cadastro de clientes aqui no Excel. E lembrando, se você tem alguma sugestão de melhoria para essa planilha, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. E se você quiser adquirir exatamente essa planilha aqui que eu fiz, vou deixar também o link na descrição do vídeo. Assim, ao invés de fazer e aprender, você também pode baixar direto a planilha que eu fiz junto com vocês, tá bom? Obrigado e até amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.